Bom, vamos começar a nossa primeira aula de Química do ano. Uma aula bem tranquila. Uma aula tranquila, uma aula importante, né? Porque daqui a gente vai ter exercícios que, por exemplo, se a gente pegar os vestibulares mais tradicionais, o Enem, as próprias outras faculdades, como os vestibulares da VUNESP, as federais que não estão no Enem, né? Não estão no SISU, sempre cai uma questão de separação de mistura. Sempre cai. Né? As questões de separação de misturas, elas estão no contexto de matéria e propriedades. Então, a gente vai... Por que a gente gosta de começar por esta aula? Porque essa aula vai dar para a gente um princípio de vocabulário na química. A gente vai fazer a distinção de alguns termos, como a gente fez também na física, né? Esse vocabulário um pouquinho mais específico, um pouquinho mais preciso de algumas palavras. Vamos falar um pouco das questões macroscópicas da matéria. Então, a gente vai falar daquilo que a gente consegue enxergar. Então, é uma primeira abordagem do pano central da química, que é matéria. A matéria, a química, a física também estuda matéria, né? E, de uma certa forma, até a biologia. Mas a gente estuda em âmbitos diferentes, né? Na química, o que nos interessa são dois aspectos da matéria. A estrutura, ou seja, do que ela é feita, e as transformações que ela pode sofrer. As reações químicas, a energia envolvida em reações, tá? Então tem toda essa outra parte. Então a gente começa, para entrar na estrutura, que a gente vai começar o curso mesmo, falando de estrutura, né? Modelo atômico, ligação química, geometria molecular. Né? Se vocês pegarem o material lá no índice, o cronograma vai respeitar o índice também da apostila. Tá? A primeira aula é uma aula macroscópica. Passando por essa primeira parte dos aspectos macroscópicos, a gente entra nos aspectos microscópicos da matéria. Aí entramos na parte de modelos atômicos, tá bem? Então, nessa primeira aula, gente, é muito papo também. Muita conversa, muito conceito, pouca coisa escrita, tá? Então, daquele mesmo jeito que a gente fez hoje na primeira aula de física. Aberto para perguntas, é hora de perguntar. Tá? Sentiu que o conceito está um pouco estranho, não entendeu completamente, vamos deixar ele bem redondinho para a gente depois entrar na parte mais complicada, que é a parte de estrutura, tá bem? Então, vamos começar. Nesse primeiro slide, a gente vai fazer uma distinção aqui de três termos que a gente usa no estudo das ciências da natureza, de maneira geral, né? Quando a gente estuda química, por exemplo, a gente usa muito o termo matéria. Já na física, a gente faz uma distinção de corpo, né? A gente estava falando na primeira aula de mecânica hoje sobre a diferença de ponto material e corpo extenso, né? E o termo objeto também é um termo muito usado na física. Então, na distinçãozinha preliminar aqui, como é que a gente vai entender esses três termos, né? Matéria é uma entidade presente no universo. De maneira geral, o nosso universo ele se restringe a duas entidades físicas: aquilo que é matéria e aquilo que é energia. A matéria ela tem propriedades próprias, específicas dela. As duas mais famosas são massa e volume. Então, uma maneira de você diferenciar matéria de energia é fazer um checklist. Então, tem matéria, tem massa? Tem, é matéria. Tem volume? Tem, é matéria. A energia não tem massa. A energia não tem volume. A energia, eu consigo enxergar algumas manifestações dela, eu consigo perceber a energia à minha volta. Quando eu escuto um som, quando eu encosto minha mão num objeto que está numa temperatura diferente da minha. A própria luz é uma manifestação de energia, né? A matéria não, a matéria eu consigo tocar, eu consigo medir massa. Ah, mas eu não consigo pegar o gás, Danilo. Você consegue acondicionar o gás num recipiente, você consegue medir volume de gás, você consegue atribuir outras propriedades como densidade, tá? Então, a química, ela estuda a matéria e energia ao mesmo tempo.
A física também estuda matéria e energia, tá? Inclusive, como é que eu posso dizer? Esses dois aspectos do nosso universo, matéria e energia, eles muitas vezes se correlacionam. Então, por exemplo, quando você estuda, quer ver um assunto que vocês vão lembrar aqui? Termoquímica. Quando estudar delta H. Cara, delta H é basicamente estudar matéria e energia ao mesmo tempo. É uma reação, portanto, é uma transformação da matéria que libera energia. É uma reação, portanto, é uma transformação da matéria que absorve energia. Então, eu consigo a todo momento, e isso é uma coisa que o vestibular ama, relacionar matéria e energia. Tanto é que despenca a questão de energia em vestibular, tanto na física como na química. Tá? Corpo. O corpo é uma porção finita de matéria. Então, matéria seria um termo genérico. Tudo que tem massa, tudo que tem volume. Agora, eu posso delimitar. Então, por exemplo, eu posso dizer que a água que está aqui nesse copo, ó, tem um pouco de água nesse copo. Essa água ela é matéria, óbvio, mas ela também é um corpo. Por quê? Porque é uma porção de matéria limitada. Precisa de um copo para fazer isso, mas é uma porção de matéria limitada. Tá? E o objeto é um corpo que tem uma finalidade. Então, aqui na foto tem essas três figurinhas que eu achei bem legal da internet. Né? Quando eu falo em madeira, de maneira genérica, eu estou falando de matéria. A madeira pode ser encontrada em árvores, ela pode ser encontrada na forma de um pedaço de madeira, um tronco, e aí você já está falando de um corpo, que é uma porção limitada, e aí eu posso pegar esse tronco e fazer um objeto, fazer uma cadeira, posso fazer um baú, e aí você tem então um objeto. Tá? A gente, na química, está interessado na matéria, de maneira geral. Beleza? Tudo bem? Perguntas até aqui, senão a gente pode ir passando. Pode tirar print se quiser. Na sequência, eu vou apresentar para vocês aqui uma lista de propriedades da matéria. Tá? Obviamente, essa lista ela não precisa ser copiada. Se você quiser tirar print nela, ela pode ficar... Opa, peraí. Eu apertei um botão que não era para apertar aqui. Se você quiser tirar print da lista, você pode tirar. Eu acho desnecessária. Tá? O que a gente precisa olhar para esse slide e refletir é o seguinte. Quando você dá uma propriedade para a matéria, massa, volume, densidade, enfim, caráter ácido, caráter básico, você de alguma maneira está descrevendo a matéria. Não tem uma definição, matéria é. Você pode falar, mas matéria é aquilo que tem massa. Tudo bem, que é o que a gente aprende na escola, né? Mas isso não é uma definição. Isso é uma característica da matéria. Então, é difícil definir matéria. Então, você vai descrevê-la. Ao descrevê-la, você pode fazer isso de três maneiras. Você pode descrever atribuindo à matéria um aspecto geral. Então, por exemplo, ter massa. Ter massa é um aspecto geral. Qualquer corpo tem massa. Extensão, que é o tamanho do corpo. Então, você pode dizer que qualquer corpo tem volume. Qualquer corpo tem volume. Impenetrabilidade, né? Aquela história de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, você está dando coisas gerais, ou seja, dizer que uma coisa tem massa não te permite dizer do que ela é feita. Ah, eu tenho um corpo com massa 1 quilograma. Do que ele é feito? É qualquer coisa. Um corpo tem volume de 10 litros. Qualquer coisa pode ter volume de 10 litros, certo? Então, propriedades gerais, a gente vai dizer que não nos permitem fazer uma caracterização do material. Você não te permite dizer do que ele é feito. Tá? Esse é o termo que a gente usa para a propriedade geral. Tá? As mais famosas são a massa e o volume. Muito bem. Além das propriedades gerais, eu posso descrever tipos de materiais
que tem alguma semelhança. Por exemplo, quando eu falo que um composto é um ácido, eu estou me referindo a uma propriedade, a um conjunto de propriedades, mas que não é um composto que tem. Então, se eu estudar lá o grupo dos ácidos, o grupo dos ácidos são substâncias que na água conduzem eletricidade. Então, são eletrólitos. São substâncias que na água liberam íons H+, que é o que caracteriza uma substância como sendo um ácido. Mas não se refere a uma substância. Então, as propriedades que a gente vai chamar de funcionais, aqui, ó, são propriedades que dizem respeito a grupos de materiais. Por isso que a química gosta de estudar funções. A palavra função vem daqui. Função sal, função ácido, função base. Tá? São conjuntos de compostos que têm algumas semelhanças. Mas todos os ácidos são iguais? Não. Mas para que eles sejam chamados de ácidos, eles precisam ter um conjunto de propriedades. Tá? Beleza. E aí a gente passa para um terceiro grupo de propriedades, que são as propriedades... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Ué. Bom, tudo bem. Estou procurando o controle do meu ar-condicionado aqui, que está meio quente. Cara, depois eu pego. Na hora do intervalo eu pego. E aí a gente passa para as características mais, como o próprio nome diz, específicas. Então, por exemplo, para você entender a ideia de característica específica, se eu te der um pedaço de mamão para comer, e depois te der um pedaço de morango para comer, e você tiver de olhos fechados, você vai conseguir perceber que os alimentos, quem é quem? Por causa da textura, o morango é uma fruta um pouquinho mais durinha, né? O mamão, dependendo de como você pega, ele tá mais mole. E o gosto é inconfundível, né, gente? Mamão é gosto de mamão. Morango é gosto de morango. Então, quando você experimenta o sabor de um alimento, você tem um exemplo de uma propriedade específica do alimento. Até carne, né, gente? Você come um pedaço de picanha, um pedaço de cupim, um pedaço de costela, você percebe a diferença. A propriedade específica é essa. Então, a água tem uma densidade que é só dela. A glicose tem um ponto de fusão que é só dela. O próprio sabor, que a gente vai chamar de propriedade organoléptica, ó, cheiro, sabor. Produto químico tem cheiro. Você sabe distinguir o cheiro, por exemplo, de uma quiboa e o cheiro de um amoníaco. O cheiro da quiboa, ele tem um cheiro de cloro. O cheiro do amoníaco tem cheiro de amônia. Então, são propriedades específicas. Tá? A gente gosta muito, tanto na física como na química, de explorar propriedades físicas. Então, quando a gente fala de mudança de estado, né? Na hidrostática, por exemplo, a gente usa muito a ideia de densidade, né, das substâncias. Tá? E propriedades químicas. Então, propriedades que são específicas de determinadas substâncias. Então, por exemplo, um metal é doador de H+, de elétron, ele tem um potencial de oxidação maior do que o outro. Então, você pode começar especificando. Tá? Estudar química não é saber propriedade. Estudar química, dentre outras coisas, é, por exemplo, você conseguir explicar por que uma substância tem ponto de ebulição diferente da outra. Por que uma substância é mais solúvel em água e outra é mais solúvel em óleo? Então, se você parar para analisar a química num contexto mais amplo, o que é a química? É a parte da ciência que tenta explicar as propriedades e, sobretudo, as diferenças entre elas. Tudo bem? Beleza? Perguntas até aqui? Mara. Então tá bom. Seguindo.
Uma das coisas que a gente observa na matéria é a capacidade dela se organizar de formas diferentes, né? A gente, na física mais moderna, a gente tem descrito, né, pelo menos 5 estados da matéria. Na Terra, no planeta, por causa da temperatura, por causa da pressão, por causa da gravidade, pelas condições do planeta, a gente observa 3 desses estados: o sólido, o líquido e o gás. Tá? Além desses 3 estados, a gente tem o plasma e o condensado de Bose-Einstein, né? O plasma, ele é um estado que você encontra ele em condições de temperatura muito altas. Então, você está falando, por exemplo, de dentro do Sol, de dentro de uma estrela. Tá? Pode ser uma gigante vermelha, uma anã branca, ou uma estrela mediana, como o Sol, por exemplo. E o condensado de Bose-Einstein é um tipo de sólido que você consegue observá-lo em algumas situações próximas ao 0 Kelvin. Tá? Tem um superfluido, tem uns outros que, quando a pessoa se interessa por física moderna, ela vai lendo coisas na internet, você vai vendo umas coisas, uns negócios meio estranhos. Por exemplo, o superfluido, ele é um fluido, mas que tem algumas características de gás ao mesmo tempo. Ele tem umas interações moleculares meio malucas. Então, esses estados mais, assim, extremos, a gente não estuda na física clássica. Tá? A física que vai estudar esses estados é a física moderna, que vai trabalhar em condições de pressão, de temperatura muito diferentes da que a gente tem no planeta. Então, para nós é sólido, líquido e gasoso. E aí, gente, a gente vai tentar fugir um pouco daquele padrão, né? Quando a gente estuda estado físico, muitas vezes vocês vêm com um conceito, e eu gosto de corrigir ele aqui. Talvez muitos de vocês venham com a ideia de que estado físico tem a ver com grau de agitação, né? Então, a gente tem aquela ideia assim: no gás, as moléculas se agitam muito. No sólido, as moléculas se agitam menos. E no líquido, as moléculas têm uma certa agitação intermediária. Eu diria que agitação não é a melhor palavra. Porque eu posso ter, por exemplo, um gás com agitação baixa. Eu posso ter um líquido com agitação alta. A questão não é bem a agitação. A questão é o quanto essas partículas estão organizadas. Tudo é feito de partícula. Tudo é feito de molécula, que por sua vez é feito de átomos. E esses átomos, eles interagem quando estão próximos. Eles interagem. Existe uma interação atômica. De maneira geral, gente, essa interação ela funciona no sentido atração-repulsão. Tá? E essa interação atômica, ela pode ser uma interação maior ou menor. Qual é a questão? Essa interação é como se fosse uma rede invisível que mantém as partículas próximas. Se você olhar aqui no fundo da minha imagem, você está vendo um monte de imagenzinha pertinho uma da outra? Aqui no meu background? Imagina que cada partícula dessa é um átomo. Você está percebendo que nessa minha imagem aqui atrás, se nós fizermos essa analogia, né, de que cada imagenzinha é um átomo, esses átomos estão bem organizadinhos, estão bem arrumadinhos? Isso seria um exemplo de um estado sólido. Tá? No gás, o estado é desorganizado. Ou seja, as partículas não estão interagindo tanto. Essa rede invisível, ela quase não existe no estado gasoso. Tanto é verdade que quando você abre um recipiente que contém um gás, o gás escapa. Você já parou para se perguntar por que um gás escapa e um líquido não escapa? Ó, meu copo está aqui com água. Não está escapando líquido. Porque no líquido existe uma interação tão forte que as moléculas estão presas.
naquela fase. É uma fase que chama fase líquida. Né? Então, as interações moleculares, que é um assunto que o Enem ama de química, ponte de hidrogênio, dipolo induzido, dipolo permanente, as interações moleculares são forças que mediam o estado das moléculas. Se uma coisa está líquida, se uma coisa está sólida, as interações são fortes. Se uma coisa está no estado gasoso, essas interações são praticamente zero. Tá? E essas interações, elas vão afetar o que a gente vai chamar de entropia. A palavra é essa. Ó. A entropia é uma espécie de medida da desordem de um sistema de muitas partículas. É muito estranho na química e na física a ideia de que eu consigo medir o quão caótico é um sistema. E o conceito de caos aqui, gente, ele é um pouco mais complicado do que bagunça. A gente na escola, no ensino médio, até para vestibular, usa muito o termo desordem ao falar de entropia. Né? E a gente usa o termo desordem no nosso dia a dia associado à bagunça. Então existe uma certa distorção do termo entropia. Mas, como a gente não vai entrar muito nessa discussão, você pode pensar que a entropia é o quão caótico está um sistema. Então, é como se você tivesse 3 níveis de caos. Um caos praticamente inexistente, que seria a característica do estado sólido. Então, ali a gente vai dizer que existe uma baixa entropia. Né? Se entropia vai ser sinônimo de desordem, então baixa entropia é baixa desordem. Compreendem isso? Agora, no gás, eu já tenho o oposto. Eu tenho um estado que, porque não tem força intermolecular, olha o nome da força, intermolecular. Então, essa força quase não existe, as partículas estão livres. Fazer a ponte com a física. Quando eu estudo gás ideal, sabe o PV-NRT? Sabe o que a gente aprende lá na teoria? Que a molécula de gás descreve movimento retilíneo uniforme. O que a gente acabou de falar na aula de movimento retilíneo uniforme sobre esse movimento? Que não tem força agindo no corpo. Quando um corpo não tem força, ele anda com velocidade constante. Então, quando a gente vai estudar gás, a gente vai falar, olha, no gás ideal não existe força de moléculas. Não existe interação molecular. Portanto, a partícula está em movimento aleatório. Ela está em movimento uniforme. Percebe a junção das duas matérias aqui? Então, se eu sei que um corpo pode andar sem força, eu posso usar essa ideia das partículas do gás se movimentando dentro do sistema. Agora, num líquido, você tem um estado intermediário. O líquido tem uma certa desordem? Tem. Tem. Porém, as partículas ainda estão ligadas. As partículas estão ligadas. E olha que louco isso, mano. Presta atenção. Eu posso citar para vocês algumas coisas que você vai conseguir explicar com a química que a gente está aprendendo. Quer ver um exemplo? Quando a gente aprende estado físico na escola, a gente aprende que o líquido... Vamos começar com o sólido, vai. Sólido. O sólido tem forma definida e volume definido. Certo? O volume do sólido é fixo numa dada temperatura e a forma dele é fixa. Tá bom. Agora vai para o gás.
O gás ele não tem nem forma definida e nem volume. Ou seja, o gás ele se molda perfeitamente ao recipiente onde ele está. Por que vocês acham que isso acontece, gente? Por que as partículas de gás conseguem se moldar no recipiente? Porque não existe força de atração entre as partículas. As partículas estão soltas. Por que o sólido é tão duro, é tão rígido? Porque as partículas estão extremamente agregadas. Elas estão se atraindo com muita força. Entende como o processo é um pouquinho mais profundo? Não é, tá agitado, não tá agitado. Não é agitação o negócio. É o quanto aquilo está desorganizado. Tem uma questão também que tem a ver com a agregação. Por quê? Quanto mais desordem, menos agregadas estão as partículas. Por quê? Pensa comigo. Para ter desordem, não pode ter força intermolecular. Agora, deixa eu te contar um segredo. Sabe que tipo de força é a força intermolecular? Você já ouviu falar de ponte de hidrogênio? Você já ouviu falar de dipolo induzido? São forças eletromagnéticas. Sabe o que isso quer dizer? A ponte de hidrogênio é uma força eletromagnética. Sabe o que isso quer dizer? Quanto mais próximas estão as partículas, mais forte é a força. Lembra que na eletricidade isso acontece? Quando eu aproximo duas cargas de sinais opostos, elas se atraem. Mas essa atração depende da distância. Então, olha como tudo faz sentido. No sólido, porque a força é muito intensa, as partículas estão próximas e organizadas no sólido. Então, eu tenho interação molecular forte, alto grau de organização e alto grau de agregação. Beleza? Agora vai para o gás. No gás é o contrário. Não tem força. Ou é praticamente desprezível a força intermolecular. Consequência, as partículas estão afastadas e desordenadas, porque não tem nada segurando ali. E o líquido está nesse intermediário aí, entre a intensidade das forças do sólido e a não existência das forças no gás. Tá bom? Beleza? Até aqui tranquilo, gente? Um slide, 1000 coisas, né? Pode falar, estou ouvindo aqui. Tem pergunta aqui. Por que eu falo que no líquido as moléculas estão presas? Cara, elas estão presas pelo seguinte, não é porque elas estão presas, mas talvez a pergunta mais correta, a pessoa querendo escolher a pergunta que estão fazendo, é como que você sabe que elas estão presas? Como que você sabe? Porque o líquido, quer ver um exemplo? Olha para o meu copo aqui, tem água aqui dentro, tá? O copo está aberto. Você está vendo a água escapar por cima do copo? Eu não estou vendo. Não tem água escapando. Por quê? Porque as moléculas estão presas. Por que um gás escapa? Porque essa foi a pergunta que eu fiz. Por que um gás escapa? Um gás escapa porque as moléculas não têm nenhum tipo de força que mantenha elas ali. Então, se você abrir o recipiente, o gás vaza. Vaza. Deu para entender? O sólido também não vaza, né? Sólido não vaza. Bizarro seria um sólido vazar, né? Tá bem? Bom, ainda falando um pouco sobre a questão dos estados, vamos falar um pouco das mudanças. Fusão, solidificação, ebulição, enfim, todos esses nomes que vocês já estão cansados e cansadas de saber. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. O que eu preciso fazer com o corpo para que ele mude de estado? Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer com o corpo para que ele mude de estado, gente? Quem quiser responder, fica à vontade. Vamos lá. Ó, já veio certeiro. Certeiro. Parabéns. Vieram duas mensagens. A primeira é:
ganhar ou perder energia. E a segunda, que veio também na mesma esteira, é ganhar energia. Ou seja, me parece muito claro aqui que a questão de mudança de estado tem a ver com energia. Gente, presta atenção, mano. Matéria armazena energia. Como ela armazena energia? Ela distribui a energia entre as moléculas. Então, por exemplo, esse copo com água, ele tem uma energia interna aqui dentro, tá? O que eu posso fazer com essa energia é aumentá-la ou tirá-la, certo? Como é que eu posso dar ou tirar energia de um corpo, gente? Como é que eu posso dar ou tirar energia de um corpo? Você consegue me responder com uma palavra. A maneira mais prática de você dar ou tirar energia de um corpo é calor. Calor. Põe no fogo, você dá calor pro corpo. Põe na geladeira, você tira calor do corpo. Então, tenta enxergar na tua cabeça o seguinte, a matéria está aqui, ó, tá? Quando eu aqueço a matéria, o que eu estou fazendo? Estou dando energia para ela. Quando as partículas começam a receber energia, elas começam a se desagregar. Por isso que um sólido, quando aquecido, vira líquido. Por isso que um líquido, quando aquecido, vira gás. Ou seja, o estado físico tem a ver com quanto de energia tem dentro da matéria. Se tem muita energia na matéria, provavelmente ela está no estado líquido ou gasoso. Tá? A gente consegue presenciar a mudança de estado. Quando eu tiro energia dos sistemas, a tendência é que esses sistemas comecem a passar do gasoso para o líquido, depois do líquido para o sólido. Tá? Então, olha a relação entre energia e matéria. A energia que você dá ou tira de um corpo, pode ser na forma de calor, por exemplo, ela vai afetar como essa matéria se organiza. Tá? Então, estados que estão com muita energia alta, eles tendem a ser estados gasosos. Tá? Tipo, o Sol é uma bola de gás que está se consumindo. O Sol é uma bola de gás que está se autoconsumindo. Nossa, professor, mas o Sol é gasoso? É tanto calor, é tanta temperatura que lá não consegue nem ter nada líquido lá. Esquece líquido, esquece sólido, esquece, tá? Por conta da alta temperatura. E é muito bizarro, né? Porque se o Sol é uma bola de gás, como é que ela consegue, como é que esse gás consegue ficar preso nessa bola? Como é que ele não se espalha? Por causa da própria gravidade do Sol. O Sol ele tem um equilíbrio ali, gente, de forças de gravidade que tendem a fazer o Sol diminuir de tamanho e tem as forças de repulsão que ocorrem por causa do processo de energia que libera o Sol. Então o Sol ele fica meio que pulsando assim, ó, pulsando, expande e contrai, expande e contrai, expande. E não é só o Sol, tem outras estrelas que também fazem isso, tá? Beleza. Então, só para recapitular, estados têm a ver com organização e agregação. Agregação tem a ver com força de interação molecular, que a gente vai discutir depois. Tá? E para transitar entre os estados, eu preciso ou dar energia ou tirar energia. Tá? Só para não deixar passar em branco, a gente falou aqui do calor, que é uma forma de dar ou tirar energia. Alguém consegue me dizer um outro tipo de energia que eu consigo dar ou tirar de um corpo para fazer ele, por exemplo, mudar de estado? Dica, você tem na tua casa. Provavelmente você tem na tua casa. Ar-condicionado.
O ar-condicionado ele funciona como uma geladeira, mas ele vai na base do calor também, né? Ele vai na base do calor, então a gente poderia colocar o ar-condicionado no grupo da geladeira. Ah, olha lá, agora veio. Exato. Micro-ondas. Mano, micro-ondas, cara. Você percebe que não é só calor que faz uma substância mudar de estado? Você está usando onda eletromagnética. Para quem não sabe do que eu estou falando, gente, micro-ondas é um tipo de luz, tá? Ela entra na categoria da luz. Você só não enxerga, mas é luz, tá? Você consegue dar energia por micro-ondas e a matéria pode esquentar. É claro que não é qualquer material, né, que absorve aquilo. Tem que ter água, né? O micro-ondas ele esquenta alimento. Tipo, se você botar tipo sei lá, coloca um travesseiro no micro-ondas, não vai acontecer nada, tá? Porque não tem água. Mas o micro-ondas é uma outra forma alternativa, né, para você dar energia que não o calor. Tá bem? Tudo bem, então? Demos uma boa lembrada de estado físico, tentamos sair um pouco da discussão do arroz com feijão, tá? Vamos seguir o baile aqui. Próximo slide. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na intimidade da matéria. Até aqui, a gente está olhando a matéria de fora, né? Tipo, eu vou olhar para o estado físico, eu vou olhar para as propriedades, se são gerais, específicas ou funcionais, enfim. Quando a gente começa a entrar na intimidade da matéria, a gente começa a ter distinções de termos, tá? Então, assim, toda matéria é formada por substâncias. A gente está entrando no microscópico, tá? Não cheguei no átomo ainda. A gente vai entrar no átomo daqui a pouquinho, tá? As substâncias, gente, são partículas formadas por outras partículas. Então, quando você olha, por exemplo, para um copo com água, você está vendo ali um corpo, certo? Chamado água. Tem uma porção de água. Se a gente começar a se perguntar do que esse corpo é feito, ele é feito da substância água. Tá, e o que é uma substância? Uma substância é um tipo de material que tem uma composição química. Em outras palavras, a substância é formada por partículas todas idênticas. Quando você fala que uma coisa tem composição química, o que você está querendo dizer é ela é feita de alguma coisa que se repete lá dentro. Para quem não está entendendo onde eu quero chegar, pensa no seguinte: se eu perguntar para você qual é a fórmula da água, a fórmula da água é H2O. Qual é a fórmula do gás carbônico? O gás carbônico é o CO2. Qual a fórmula do cloreto de sódio? NaCl. Então, quando eu falo água, eu estou falando de um tipo de material composto de partículas H2O. Quando eu falo do gás carbônico, eu estou falando de um material composto por partículas CO2. Tá? Então, isso é o que caracteriza uma substância. Tá? Quando eu falo que substância ela tem composição constante, quer dizer que lá dentro você só vai encontrar um tipo de partícula. Se eu estou falando da substância água, só tem H2O. Se eu estou falando da substância amônia, só tem NH3. E assim sucessivamente. Tá? Essa composição da substância, ela vai dividi-las em substâncias simples e compostas. Cuidado! Aqui, deixa eu fazer um adendo. Cuidado! Toda substância é pura. Né? Falar que uma substância é pura é quase que uma redundância. Porque, gente, se a composição química é constante, é claro que ela é pura. Vamos citar um exemplo aqui. Se você tem um copo
de um copo com água, sal e açúcar. Água, sal e açúcar. Isso não é uma composição química constante. Por quê? Você pode ter um copo com mais água, menos sal e muito açúcar. Você pode ter um copo com muita água, muito sal e pouco açúcar. Pode ter um copo com água, sal e açúcar da mesma quantidade. Então, falar em água, sal e açúcar já te dá uma margem para dizer que aquilo ali não é constante. Você pode ter mais de um, menos. Agora, pensa num copo só com água. Não tem como você ter mais água num copo, mais um tipo de molécula do que um tipo de outro. Claro que você pode encher um copo com 3 litros ou 1 litro, mas enchendo com 3 litros ou 1 litro, você tem a mesma coisa ali. Tá? Então, a gente evita usar o termo substância pura, embora em alguns materiais isso apareça. Tá? Toda substância é pura, porque se ela não for pura, eu chamo de mistura. O que ela pode ser é pura, simples e pura composta. Tá. O que é uma substância simples? Uma substância simples é uma substância na qual as partículas são todas iguais. Partículas todas formadas por átomos iguais. O2, O3, H2, que mais? N2. Geralmente, substâncias simples, elas são formadas por poucos átomos. Embora você tenha algumas, como por exemplo, diamante, o grafite, que são formadas por vários átomos, né? São cristais. Tá? Mas basicamente, essas são as substâncias simples. A gente fala sobre ela em alguns momentos, né? Na parte de NOx, quando a gente vai definir número de oxidação, na parte de ΔH, quando a gente vai falar de entalpia. Então, tem momentos em que a gente vai falar sobre as substâncias simples. As substâncias compostas, aí sim são feitas por átomos diferentes. Partículas formadas por átomos diferentes. H2O, CH4, metano, NH3, só para colocar algumas pequenininhas, né? Tá? Então, sem querer, a gente está sendo obrigado a definir átomo na marra, né? A gente está sendo obrigado a entender que o átomo é o tijolo fundamental da matéria. Então, vamos dar um zoom aqui nessas figuras para a gente refletir um pouco sobre isso. Ó, olha para o que eu chamo de gás hélio. Cada bolotinha dessa representa um átomo de hélio, tá vendo? Ó? Todos os átomos iguais, tá? Então, é uma substância simples. Nesse caso, os átomos, eles não se unem. São átomos isoladinhos. O famoso gás nobre, né? Já o oxigênio, os átomos se unem, ó. Então, aqui eu tenho 2 átomos formando uma partícula de oxigênio. Então, a partícula de oxigênio, ela é formada por a união de átomos. E esses átomos são iguais. Esses átomos são iguais, certo? Veja aqui. A partícula gás carbônico é formada por átomos de carbono e oxigênio. Então, veja que nesse sistema, todas as partículas são idênticas, tá vendo?
mas a constituição de cada partícula é feita por átomos diferentes. Então, daí você tem as substâncias compostas. Então, só nessa primeira abordagem, a gente é meio que forçado a entender que o tijolo fundamental da matéria é o átomo. Essa é a primeira questão. O tijolo fundamental da matéria é o átomo. A segunda questão, esses tijolos podem se unir ou não. Aqui nós temos exemplos em que eles se unem, mas tem o caso do hélio. E eles podem se unir de tal maneira que os átomos que se unam, né, são ou iguais entre si ou diferentes. E é aí que está a diferença, a distinção entre o que é uma substância simples e uma composta, tá? Deixa eu abrir o chat aqui que tem pergunta. Dan, eu posso falar que toda substância composta pode ser decomposta? Olha que pergunta boa. Posso. Por exemplo, eu posso pegar água e quebrar em hidrogênio e oxigênio. Agora, quando é uma coisa fundamental, como por exemplo, oxigênio, o que você pode fazer aqui, ó, é quebrar essa ligação. Mas aí você vai ter dois átomos. Quando a gente fala que toda substância composta pode ser decomposta, significa o seguinte: toda substância composta pode ser decomposta em novas outras substâncias. Então eu consigo fazer isso aqui, por exemplo, ó, só para vocês entenderem onde que isso vai parar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso pegar H2O, fazer uma eletrólise e produzir H2 mais O2. Então, isso aqui é composta, ó. Substância composta. Os produtos são substâncias simples. Então, nesse sentido, tá tudo certo. É isso mesmo. Tá bem? Outra pergunta que fizeram aqui. Um átomo seria um conjunto de partículas iguais? Não. Um átomo é um conjunto de partículas. Um átomo é um conjunto de partículas. Então, é muito, muito louco isso, né? Porque eu acabei de falar aqui para vocês que o átomo é o tijolo fundamental da matéria. Só que o próprio tijolo é feito de coisas menores. Então, em outras palavras, o que tem dentro do átomo? O que é o átomo? O átomo é um aglomerado de partículas subatômicas, que são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então, vamos tentar fazer um zoom in. Pensa num copo d'água. Pensou num copo d'água? Você pensou num corpo. A água que está dentro do copo é um corpo. A água é formada por partículas do tipo H2O. Então tá aqui, ó. Aqui, H2O. Tá? Cada bolinha dessa representa um átomo. Aqui dentro do átomo, eu tenho próton, nêutron e elétron. Tá? Beleza? Que é o que a gente começa a estudar na parte de estrutura atômica. Então, o próton fica no núcleo, na parte central do átomo, tá? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, né? Eu vou começar lá de dentro. Primeiro eu vou estudar como é o átomo. Depois eu vou estudar como os átomos se unem para formar a água. Depois a gente vai ver como as águas se atraem, que é a interação molecular. E vai nessa ordem, tá bem? Beleza. Podem tirar print. Aqui. Aqui é o momento ideal para a gente comentar de uma palavra que é muito famosa na química. Eu digo que ela é famosa, mas quase não cai esse assunto.
né? É aquela coisa que a gente aprende no começo do ano, o professor quer dar todo o conteúdo, e aí a gente acaba falando de alotropia. Ah, peraí, volto, só um minutinho, perdão. Eu passei muito rápido o slide. Estão pedindo para voltar o slide aqui. Eu voltei. Pronto. Acontece. Tá tudo certo. Tem que pedir mesmo, tá? Não vai, não peça. Não peça. O que eu tava falando? Esqueci agora. Nossa, buguei. Ah, lembrei. Tá, perdão. O termo alotropia. Eu sei o que é uma substância simples. Tá, substâncias simples são substâncias formadas por átomos todos iguais. Tá. Só que a natureza, gente, ela é muito pródiga em inventar alternativas. E eu posso falar sobre isso usando uma coisa muito clara. Quantas espécies de seres vivos existem no nosso planeta? Estou falando de seres vivos, tá? Desde os seres vivos mais simples, como uma bactéria, por exemplo, até um ser extremamente complexo, pluricelular. Por que a gente tem tanto ser vivo? A gente tem tanto ser vivo porque a natureza quer expandir. Onde der para fazer vida, ela vai fazer. E a gente pode olhar para esse comportamento da natureza, de querer expandir, de querer florescer, a gente pode olhar para isso no micro. Como assim, Danilo? Os átomos vão se organizar do jeito que der. Dá para se amontoar? A gente vai se amontoar. Tanto é que existe H2O, H2O2. Não existe? Existe HNO3, HNO2. Quer ver um outro exemplo? Hidrocarboneto, galera. Quantos tipos de hidrocarboneto existe? Metano, etano, propano, butano, acetileno, etileno, benzeno. Ou seja, a natureza quer expandir. E essa questão da expansão ela é tão grande que às vezes acontecem situações curiosas. Por exemplo, vamos olhar para dessas figuras aqui? Vamos olhar para essa daqui, ó. Aqui. Aqui você tem uma representação microscópica do diamante, do grafite e de uma substância chamada fulereno. Cada bolotinha dessa é um átomo de carbono. Cada bolotinha dessa é um átomo de carbono. Se eu colocar na tua frente um pedaço de diamante e um pedaço de grafite, você vai visualmente diferenciá-los. Essa diferença não está na composição, é tudo feito de carbono. Diamante, carbono. Grafite, carbono. Fulereno, carbono. O que diferencia uma substância da outra é o jeito que esses átomos se ligam. A estrutura do grafite, ela envolve carbonos dispostos em planos, tá vendo? Cada chapinha dessa é uma lâmina de grafite, tá? Quando você passa um lápis no papel, essas lâminas aqui, elas vão saindo de perto uma da outra. Tá vendo esses tracejados aqui, ó? Isso aqui é interação molecular. Já no diamante, os carbonos estão formando uma espécie de rede tridimensional. Tridimensional. Você vê que o jeito que os carbonos estão ligados não é em camadinhas. E no fulereno, os caras estão ligados, formando uma espécie de uma bola. Então, o que eles têm de diferente? É a composição? Não. Não. Não é. É o jeito que os átomos estão ligados. Aqui tem um outro exemplo. Fósforo branco, fósforo vermelho. A cor é diferente, mas eles são feitos de fósforo. Qual a diferença? O jeito que os átomos se ligam. Aqui tem um outro exemplo. Tem dois tipos de cristais de enxofre.
a gente encontra muito enxofre em regiões de solo vulcânico, próximos de vulcão. Se você já viu imagens de vulcão na televisão, você deve ter reparado que perto do vulcão tem uma espécie de umas pedras meio amareladas. Aquilo é enxofre, é depósito de enxofre. O enxofre, ele se apresenta na terra, né, das condições, na forma de cristais. Agora, existem dois tipos de cristais. Existe um cristal mais pontudinho, ó. Tá vendo? Esse cristal ele é mais pontudinho, ó. Olhando de longe, você vê que ele é mais pontudinho. E existe o enxofre com um cristal mais arredondado. Tá? O tipo de cristal é reflexo da maneira com que os átomos se cristalizam, formando. É que nem o caso do grafite e o diamante, ó. Isso aqui são cristais também, ó. Isso aqui são cristais. Só que o jeito dos átomos se ligarem é diferente, tá? Então, o que essas substâncias são? Elas são idênticas? Não. Não são. Grafite é diferente de diamante. Fósforo branco pega fogo no ar, sem você precisar acender. Você está vendo que esse fósforo branco aqui está guardado dentro de um líquido? Esse líquido aqui é benzeno. Benzeno. O fósforo branco ele é tão perigoso que se você tirar ele aqui e colocar no ar, ele pega fogo sozinho. Diferente do fósforo vermelho que você tem que esfregar ele para ele pegar fogo, né? Então eles têm reatividades diferentes. Sacaram? Tá. Então, ó, são substâncias simples, diferentes, mas elas têm uma coincidência. As substâncias são formadas pelo mesmo átomo. Então, os enxofres são feitos de enxofre. Os fósforos são feitos de fósforo. E o diamante, o grafite e o fulereno são feitos de carbono. Então, essas substâncias, elas são chamadas de variedades, porque são variedades alotrópicas. Alotrópicas. Então eu falo assim, ó, o grafite é um alótropo do carbono. O fulereno é um alótropo do carbono. O enxofre monoclínico é um alótropo do enxofre. O fósforo branco é um alótropo do fósforo, tá? Os casos de alotropia, a gente tem vários casos de alotropia na natureza, tá, gente? Esses são os mais conhecidos. O mais famoso de todos, disparado, é o do carbono, e eu poderia citar aqui, ó, um outro exemplo. O gás oxigênio e o gás ozônio são variedades alotrópicas do átomo de oxigênio. Tem metal, tá, gente? Tem metal que tem alotropia. O antimônio, por exemplo, tem alotropia. Tem metal de transição que tem alotropia. É que a gente não fica sabendo. A gente fica muito preso nas apostilas, né? E as apostilas sempre trazem os mesmos exemplos, tá? A ideia é que você entenda que alótropos não são iguais. Até porque tem muitos deles que têm fórmula diferente. Tá? Por exemplo, no caso do enxofre, a fórmula é a mesma. Mas no caso do oxigênio não é. Tá? Então o que eles têm igual? Eles, coincidentemente, são feitos por átomos do mesmo tipo, que a gente vai dizer que são átomos do mesmo elemento. Tá bem? Tudo bem, crianças? Até aqui? Momento de abrir para as perguntas. Podem tirar print da tela também, para a gente já seguir na sequência. Beleza? Bom, aprofundando um pouquinho mais dentro do contexto das substâncias. Lembra que eu falei para vocês que na maioria dos casos, os átomos têm uma tendência natural a se ligarem. Existem casos em que eles não se unem para formar uma substância e existem casos onde se unem. Tá? Quando esses átomos se unem,
Eles podem se unir de várias maneiras. Aí nós estamos falando já do que a gente chama no conteúdo, né, de ligação química. Ligação iônica, ligação covalente, ligação metálica, ou não há ligações. Tá? Então, dependendo da maneira com que esses átomos vão se agrupar, a gente pode especificar um pouquinho mais. Então, por exemplo, vai ter um momento lá que a gente vai falar de sal. Eu vou dizer, ó, sal é uma substância iônica. O que isso vai querer dizer? Que no sal os átomos se unem por ligações iônicas. Ah, mas como é que isso é? Como é que é essa ligação? Calma. A gente só precisa entender que eu posso avançar um pouco mais na classificação. Então, eu sei o que é uma ligação iônica. Se eu falo que uma substância é iônica, significa que para que os átomos se unam, houve a necessidade da tal da ligação iônica. Então, vai existir substância iônica, vai existir substância covalente, vai existir substância metálica, tem vários termos. Eu citei aqui 3, que não são os únicos. Substância iônica, substâncias moleculares e substâncias atômicas. Tá? Existem diferenças entre elas. Então, por exemplo, se você olha lá o que está escrito lá, substância iônica é constituída por agregados cristalinos. Eu vou mostrar daqui a pouco o que é um agregado cristalino. Tá? Aqui, ó. Aqui está um exemplo já. Aqui, ó. Ah, volta. Aqui, ó. Isso aqui é um cristal, ó, gente. Perdão. Ó. Isso aqui é um cristal. Se vocês olharem nesse esquema, vocês vão observar que no cristal você tem uma repetição de átomos, é uma repetição extremamente bem organizada, e o mais importante aqui, se você observar bem, os átomos estão com sinalzinho, tá vendo? Ó? O sódio ele está com sinalzinho de positivo e o cloro está com sinalzinho de negativo, ou seja, eles são íons. Tá? Para quem não sabe o que é um íon, nunca ouviu falar desse termo, um íon é um átomo que tem carga. Os átomos podem ou não ter cargas. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso lá na frente. Tá? Aqui a gente vê moléculas, que são um termo que também muita gente confunde. Né? Uma substância é formada por conjuntos de átomos. Quando o conjunto de átomos é um conjunto limitado, ó, tá vendo aqui? Cada conjuntinho tem 3 átomos. Então isso aqui é uma molécula de gás carbônico. Isso é uma molécula. Num composto iônico, você tem um número ilimitado de átomos e esses átomos têm carga. Tá? Então, eu tenho substâncias iônicas, que são cristais. Eu tenho substâncias que são moléculas. E eu tenho substâncias atômicas. Então, nesse caso, a substância é formada por átomos e esses átomos não estão nem formando moléculas e nem formando cristais. Eles estão separados. Então, eu tenho uma substância atômica. Essas substâncias atômicas são basicamente gases nobres. Né? E essa palavra nobre na química, ela tem um contexto. Quando você diz que uma coisa é nobre, um gás é nobre ou um metal é nobre, o que você está falando de maneira geral é que ele não reage, ele tem dificuldade para reagir, ele tem dificuldade para se ligar a um outro átomo. É um átomo que, digamos assim, não tem a tendência de se unir. Tá? Essa questão da tendência é um negócio bem complicado na química, né? Por que tem átomo que se liga, tem átomo que não se liga? Né? A gente vai descobrir que isso passa muito além, mas muito além da regra do octeto. Vai muito além. Tá? Um átomo não se liga porque ele tem 8 elétrons necessariamente. Existem situações em que isso é verdade. Então, quando a gente for falar de ligação química,
vai ficar um bom tempo fazendo entender o que é essa necessidade de se ligar. Qual que é a vantagem que, entre aspas, né, que um átomo teria ao se ligar? E por que alguns átomos não precisam se ligar ou não aparecem ligados? Não é que não precisam, não aparecem na natureza ligados, tá? Então, a gente foi da matéria para substâncias. Nas substâncias, a gente diferenciou o que é simples e o que é composta. E estamos observando que a classificação pode ir mais além. Eu posso querer classificar quanto ao tipo de interação entre os átomos. Formou um agregado iônico? Formou moléculas? Ou não formou nada? Tá? Beleza? Tudo bem? Tranquilos? Ok. Print, por favor. Beleza. No outro lado dessa classificação da matéria, né? A gente está falando de matéria. A gente tem aquilo que não é puro. Então, por exemplo, aqui nesse copo, que eu estava mostrando para vocês agora há pouco, eu tenho água potável. E a água potável, ela tem uma série de substâncias além da água. Você tem ali o flúor, você tem os agentes que eles usam no tratamento da água. Né? Então, quando a gente está analisando um material formado por mais de uma substância, a gente tem aquilo que chamamos de misturas. As misturas são conjuntos de substâncias diferentes. Duas ou mais. Tá? A gente estuda muita coisa sobre mistura. Né? E aí, dentro da classificação das misturas, a gente cai no conceito homogêneo e heterogêneo. Porque, tá, eu sei que eu tenho lá um material. Tá bom, esse material não é puro. Se ele não é puro, ou ele é uma mistura homogênea, ou é uma mistura heterogênea. E essa identificação, ela tem a ver com... eu não queria usar essa palavra, mas eu vou ter que usar porque tá me vindo outra. Com a ideia de fase. Fase. O que é uma fase? Fase é toda a parte de uma mistura que você conseguiria diferenciar de outras. Então, por exemplo, quando eu olho para essa figura aqui, eu tenho uma contraposição entre uma mistura heterogênea. Então, eu consigo identificar claramente aqui duas fases, né? Uma fase oleosa e aqui uma fase aquosa. Tá? E aqui eu tenho uma mistura homogênea. Aqui eu tenho uma mistura homogênea. Aqui tem sal e água dissolvido. Sal e água, que é o solvente, né? O sal dissolvido na água. Agora, observando nesse sistema, se eu olhar na parte de cima dele aqui, eu vou ver a mesma coisa que a parte de baixo. Então, a gente pode definir fase assim, ó. Fase é uma porção do sistema você pode colocar porção ou parte, tanto faz. Tá? Uma parte do sistema, uma porção do sistema, cuja composição é diferente das demais. Tá? Muitas vezes as fases podem estar em estados diferentes também. Quer ver uma pegadinha de vestibular? Pensa num copo com água e gelo. Copo com água e gelo. Quantas substâncias eu tenho nesse copo?
copo com água e gelo. Quantas substâncias eu tenho nesse copo? Uma só, exato. Mas quantas fases eu tenho? Aí eu tenho 2. Então, nesse caso, que é um caso extremo, tá? Não é que a composição é diferente. Não é bem a composição. O estado é diferente. Então, a gente poderia até colocar aqui, ó, fase é uma porção do sistema cuja composição ou estado é diferente. Tá? Beleza? Vou chamar a atenção de vocês para um detalhe aqui, que a gente vai discutir lá na frente, mas já dá para... Cuidado com alguns materiais. Cuidado. Por quê? Aqui nós temos uma foto do leite e do sangue. Por quê? O leite é uma mistura. Tem água, proteína, gordura, carboidrato, enfim. E o sangue nem se fala, né? Tem plasma, hemoglobina, leucócito, plaqueta e tananã. Quando eu olho para o leite e para o sangue, a olho nu, eles parecem homogêneos. Só que do lado, a gente tem a microscopia do leite e a microscopia do sangue. E quando eu analiso a microscopia, eu percebo que eles têm 2 fases. Tá vendo? Então, existem certas misturas que, a olho nu, parece que são homogêneas, mas não são, tá? Vamos chamar a atenção disso aqui. Então, aqui eu tenho sistemas heterogêneos. É o famoso parece, mas não é. Tá? Que é o que a gente chama de coloide. A gente vai estudar isso depois numa sequência com o nome de coloide. Tá? Mas deixa para lá. Oi. Então, por exemplo, nesse caso, é mais. Pera, eu vou tentar explicar. Tipo assim, para eu analisar se uma mistura é hétero ou homo, eu tenho que considerar, na verdade, a substância, porque se eu olhar a imagem, tipo, às vezes ela vai estar uma fase só, mas tipo, são substâncias diferentes, né? Você tem que saber previamente isso. Na verdade, a grande sacada Entendi. é essa. Você só Uhum. vai saber, por exemplo, que o leite é heterogêneo se você já ouviu isso alguma vez na vida. Sim, não tem Né? nada a ver com a figura, né? Porque pode ser uma É, pegadinha também, na né? verdade, assim, não é que não tem a ver com a figura. Não tem a ver só com o olho nu. Esse é o lance. Entendi. Porque quando você olha para a figura, você está olhando a olho nu. Às vezes, por exemplo, tô defendendo aqui, a minha ideia é a seguinte: se você pegar esse sistema aqui, ó, opa, perdão, pega esse sistema aqui, ó, esse aqui. Se você colocar ele no microscópio, você não vai conseguir ver 2 fases. Você não consegue ver onde termina, onde começa uma coisa. Então, essa questão do onde termina uma coisa, onde começa outra, às vezes eu tenho que apelar para o microscópio. Tá? Isso acontece com uma grande porção de coisas que a gente tem na nossa casa. Então, por exemplo, chantilly, gelatina, gel de cabelo, shampoo. São coisas que, se você olha a olho nu, você fala, putz, isso aqui é homogêneo, cara. Mas na verdade não é. Quando a gente fala nesses sistemas, né, que você precisa tomar cuidado, que a tua pergunta foi muito nessa linha, os 2 exemplos que são carro-chefe são o sangue e o leite. Tá? Como exemplos de sistemas que são heterogêneos, mas que parecem ser homogêneos. Tá? Deixa eu ver que tem outra pergunta aqui que alguém fez. Estão perguntando para falar de novo do copo com gelo e com água, que a pessoa caiu, desconectou. O que eu estava falando do copo com gelo e água, gente, é que gelo e água é um sistema. Mas é um sistema de uma substância. Só que em 2 fases.
Então, a gente considera que fase também pode ser um estado físico diferente de uma mesma substância. Tá? Então, no sistema água-gelo, pode vir duas perguntas. Quantas substâncias eu tenho no sistema água-gelo? É uma só, é H2O. Tá, mas essas duas substâncias estão uma parte dela, né? Essa substância. Tá uma parte dela na sólida, gelo, e na líquida, água. Então é um sistema de uma substância e duas fases. Não dá nem para falar que é uma mistura, né? É até bizarro falar que água e gelo formam uma mistura, porque não é uma mistura. Aí você fala que é um sistema de uma substância e bifásico. Beleza. Maravilha. Trocando. Curvas de aquecimento. Então, a gente já está entrando meio que no finalzinho da nossa primeira aula de química, tá? A curva de aquecimento, a gente estuda a curva de aquecimento para entender que a curva de aquecimento ela pode ser utilizada para caracterizar um material. Vou dar um exemplo. Imagina que você recebe, você é um químico, uma química de um laboratório de análise, e você recebe um pedaço de metal para fazer uma análise. E a pergunta que você vai ter que responder é a seguinte: esse metal é feito de prata? Por exemplo. Esse metal é puro? Eu tirei esse metal aqui eu tenho um anel e eu quero saber se o material desse anel é puro. O que eu posso fazer com ele? Então, um dos testes que você pode verificar a pureza do material é aquecendo ele. Você vai aquecer o material, fazendo com que esse material mude de estado e vai monitorar a temperatura. Então, você vai construir um gráfico de temperatura do material. Ele pode ser um gráfico de temperatura em função do tempo, ou ele pode ser um gráfico de temperatura em função do calor recebido. Então, essa curva aqui é uma curva que ilustra bem isso que eu estou falando. Aqui a gente vai observar o seguinte. Você tem um corpo qualquer que foi aquecido. Tá? No eixo X, a gente tem o calor que ele recebeu. Tá vendo aqui? O calor que ele recebeu. E no eixo Y, você tem a temperatura dele. Tá? O que a gente vai observar? Quando você aquece um material que é puro, ou seja, quando você aquece uma substância, esse aquecimento ele passa por momentos em que a temperatura varia, tá? Aqui, ó, ele está recebendo calor e a temperatura está aumentando. Mas existem trechos em que ele vai receber calor e a temperatura não varia. Tá vendo? A temperatura não varia. Isso acontece na substância quando ela está mudando de estado, ó. Tá? E tem uma pergunta aqui que ela é bem importante, que é a seguinte: por que quando uma substância está mudando de estado, a temperatura dela não muda, mesmo ela recebendo calor? Eu vou propor para você um experimento mental. Imagina que você colocou uma panela com água no fogo para fazer café. Tá bom? E aí a água começa a borbulhar. Concorda? Beleza. O fogo ligado e a água borbulhando. Gente, se você colocar um termômetro dentro dessa água, o termômetro vai estar parado em 90 graus, 99 graus, 100 graus. O fogo ligado, a água fervendo e o termômetro parado. Sempre que eu dou essa aula, eu conto a primeira experiência que eu fiz no laboratório da faculdade. A experiência era a coisa mais idiota do mundo, gente. Era pegar um frasco com água, colocar um termômetro dentro da água, ligar o fogo
e deixar a água ferver e ir acompanhando o termômetro. Foi um experimento que me deixou assim muito perplexo. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi uma coisa fervendo com o termômetro dentro e o termômetro parado. Você consegue imaginar essa cena? Quando a gente fala que a temperatura de ebulição é constante, o que eu estou dizendo é, se você colocar o material no fogo e botar um termômetro, o termômetro fica parado. Ele vai subindo até o líquido ferver. Durante o processo de fervura, o termômetro não muda. Por que isso acontece, cara? Por que isso acontece? Para onde está indo essa energia que você está dando? A gente vai discutir isso lá na frente, tá? Por que tem hora que se aquece e a temperatura sobe? E quando está mudando de estado, você está aquecendo, mas a temperatura não sobe. Isso é uma coisa bem interessante da gente explorar no futuro, tá? Agora, o que você precisa saber por agora? Que quando você aquece uma substância pura, ela sempre vai ter temperaturas fixas na mudança de estado. A gente usa uma palavra que talvez vocês já devam ter usado em aula, que o gráfico de aquecimento, né? Ele apresenta 2 patamares de temperatura. O que são esses patamares? São mudanças de estado que ocorrem na temperatura constante. Você quer ver onde a gente pode puxar um link da física? Para quem é bom de fórmula, vai lembrar disso aqui, ó. Lembra disso? Esses platôs, estão perguntando aqui, são os platôs? Patamar ou platô é a mesma coisa. Platô de temperatura. Gente, quando a gente aprende termologia, a gente aprende que para calcular calor, você tem 2 fórmulas, o Quimacete e o Quimole. Vocês já repararam que no Quimole não tem delta teta? O delta teta, ele representa a variação de temperatura. E aí, lá na aula de termologia, o professor fala, olha, o Quimole você só vai usar para mudança de estado. Olha como faz sentido isso que eu estou falando, né? Eu uso o Quimole quando a substância não está mudando a temperatura. Ou seja, quando ela está mudando de estado. Tá? É bom lembrar que cada substância vai ter o seu ponto de fusão e ebulição. Para a água é um valor, para o etanol é um valor, para o gás carbônico é um valor, para qualquer substância. Tá? Então, se eu aqueço um material e eu monitoro a temperatura e percebo os 2 platôs, ou seja, eu percebo que tem momentos em que a temperatura para de subir, né? Percebam que são 2 momentos, é na fusão e na ebulição, tá? No caso de você estar fazendo uma curva de aquecimento. Então, a gente fala que esse é o perfil da curva de aquecimento de uma substância pura. Vou repetir a frase. É o perfil da curva de aquecimento de uma substância pura. Tá bem? Tudo bem? Gente, qualquer curva de aquecimento que fuja deste padrão, não é uma substância pura que está sendo aquecido. Não é um material puro. É uma mistura. Quando eu aqueço uma mistura, esse gráfico muda. Então eu olhei para o gráfico, identifiquei os 2 platôs, material puro. Porque ele tem um ponto de fusão, que é uma temperatura fixa, e tem um ponto de ebulição, que é uma outra temperatura fixa. Beleza? Tá.
Agora, e quando eu aqueço uma mistura? Aí eu tenho várias possibilidades. Eu quero mostrar para vocês 3. Então, eu vou pedir para vocês tirarem print. Tá? E aí a gente já vai encerrando já a aula. A gente vai fechar na distinção do aquecimento de uma substância ou de uma mistura. Tá? Bom, vamos lá. Quando eu aqueço uma mistura, primeira coisa que pode aparecer, olha só. A curva de aquecimento de uma mistura, gente, ela não tem platô. Você pode perceber que quando você aquece uma mistura, a temperatura sempre varia. Ó. O que a gente percebe? Que mesmo na mudança de estado, ó, na ebulição e na fusão, a temperatura está variando. Isso aqui aconteceria, por exemplo, se você aquecer água com sal. A água com sal, ela vai bater aqui na temperatura de 99, 100 graus, e durante a fervura, a temperatura sobe um pouquinho, ó. Sobe um pouquinho. Então, a indicação aqui é: este material não é puro. Tá? A curva de aquecimento, no final das contas, ela vai servir para você detectar se o material é puro ou não. Quando ele é puro, você até consegue saber do que ele é feito. Porque pensa, se ele é puro, é porque tem ponto de fusão e ebulição, que são propriedades específicas. Ah, então se o ponto de fusão é 0 e o ponto de ebulição é 100, é a água. Agora, numa mistura, você nunca vai conseguir provar do que ela é feita. Você sabe que é uma mistura por causa do aquecimento. Ele te mostrou que não tem platô. Não tem platô. Ah, então é uma mistura. Tá bem? Beleza? Podem tirar print. Beleza. E existem misturas um pouco esquisitas. Tá? Esse aqui é um gráfico mais genérico para misturas. Agora, olha para esse outro gráfico aqui, ó. 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 Aqui é um gráfico de temperatura em função do tempo. Tá? O que a gente percebe? Ó? Eu comecei a aquecer o composto. Temperatura subindo, 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 subindo. Quando o material começou a fundir, a temperatura parou. Beleza. Aí o material derreteu. Quando ele virou líquido, a temperatura volta a subir. E quando ele chegou na segunda mudança de estado, aí ele se entregou. Digamos assim, ele se entregou. Ele mostrou que ele não é puro. Tá vendo? Ó? Então, quer dizer, se você olhasse só a fusão, você diria que o material é puro. Mas olhando a fusão e a ebulição, aí você percebe que ele não é puro. Tá? Então, isso é uma mistura também. Essa mistura, ela tem um nome esquisito. Ela se chama mistura eutética. Danilo, eu preciso saber exemplo de mistura eutética? Não. Eu não vou nem perder tempo falando disso. Não vou. O que você precisa saber? A mistura eutética, ela é uma mistura. Mas ela é uma mistura que tem um ponto fixo, que é o ponto de fusão. Tá? Os exemplos mais conhecidos de mistura eutética são ligas metálicas. Tem umas ligas metálicas que são misturas eutéticas. Tá? Então, para você dizer se o material é puro ou não, não dá para você olhar só para uma mudança de estado. Você tem que olhar para as duas. Tá? Tem temperatura fixa nas duas? Tem. Então é substância. Não tem temperatura fixa nas duas. É mistura.
Se só tiver temperatura fixa em uma das mudanças, também é mistura. Nesse caso é eutética, tá? Então, na mistura eutética, eu tenho ponto de fusão constante. A ebulição não. A ebulição não tem ponto, ela tem uma faixa. Tá bem? Beleza. Podem printar. Essa é eutética. Opa. E aí você tem a última, na verdade tem outras possibilidades, mas das que a gente conhece, né? As misturas que têm um ponto constante, um ponto de mudança constante, mas não é a fusão, é a ebulição. Aqui a gente percebe nesse exemplo, ó. O cara pegou um sólido e foi aumentando a temperatura. Tá aquecendo. Quando o sólido começou a fundir, a temperatura continuou aumentando. Tá vendo, ó? Ela não para de aumentar. Então, só aqui você já sabe que o negócio é uma mistura. Só na fusão você já percebe que o material que está sendo aquecido de fato é uma mistura. Agora, curiosamente, quando ele vai ferver, a temperatura para. Durante a ebulição, a temperatura para. Então, é uma mistura que tem um comportamento parecido com o da substância, pelo menos no que diz respeito à ebulição. Então, a gente vai dizer que é uma mistura. E aí a distinção dela, ela vai ser chamada de azeotrópica. Tá? A mistura azeotrópica, ela tem um ponto de ebulição constante. E a mistura eutética tem um ponto de fusão. Elas têm um ponto pelo menos. Tá? Aqui também não é muito importante exemplo. O mais famoso que tem é a mistura água e álcool, 96% de álcool. Né? Que é o álcool 96%. Esse é um pouquinho mais famoso. Álcool, etanol, né? Não vou colocar álcool porque tecnicamente está errado. É etanol e água. E olha que bizarro, né? Não é qualquer mistura. Tem que ser 96 e 4. Nessa porcentagem, a água e o álcool vão ferver numa temperatura fixa. A água e o álcool vão ferver numa temperatura fixa. Tá bem? Beleza? Essa é a mistura azeotrópica. E só para a gente ir encerrando aqui, um detalhe. Esses gráficos que eu estou mostrando para vocês são gráficos de misturas com dois componentes só, tá, gente? Quando a mistura é mais complexa, a gente vai falar disso, por exemplo, na próxima aula, quando for falar do petróleo, aí esse gráfico ele fica uma bagunça, tem várias curvinhas. Quanto mais substâncias tem, mais irregular é o gráfico. Essa ideia de que o gráfico tem patamar bonitinho assim, ela serve para as misturas com dois componentes, na azeotrópica e na eutética. Tá? Agora, quando você vai destilar o petróleo, por exemplo, você vai evaporando os compostos, aí o gráfico é totalmente diferente. Então, esses gráficos eles podem ser mais complicados. Tá? Eu acho que qual é a ideia central desse último ponto? É entender que a curva de aquecimento serve como um parâmetro para você identificar se o material é puro ou não. Pelo perfil, você deve saber se o material que está sendo aquecido é puro ou não. Tá? Se a gente for trazer esse conceito para o Enem, acho pouco provável que ele cobre mistura azeotrópica, eutética, mesmo os vestibulares mais tradicionais, tá, gente? Questão de mistura azeotrópica, mistura eutética, faz anos que eu não vejo aparecer em prova de vestibular. Tá? Acho que o mais importante é concentrar a sua atenção mesmo no conceito de mistura e substância, a diferença na curva de aquecimento. Tá bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo?